Ele disse que eu era o único homem que ele já amou. Namorar. Que eu era o primeiro. Era um segredo. Era tudo dele. Mas ele mentiu. E eu descobri da pior maneira possível. Bem-vindo a Minhas Histórias Reais de Homossexualidade. Existem algumas histórias que você não pretende contar, porque elas te fazem parecer fraco, louco ou, pior ainda, desesperado. Mas eu não me importo mais porque se eu não tivesse sendo enganado, traído e completamente humilhado, eu nunca poderia estar com o pai dele. E sim, ele era mais velho de todas as maneiras. O nome dele era Reed. Ele não era a primeira pessoa que eu amei, mas foi a primeira que eu me apaixonei por um choque. Naquela época, nós dois tínhamos 23 anos. Eu conheci ele em uma academia perto do meu apartamento em Portland. Um corpo magro, cabelo loiro escuro bagunçado. Um sorriso presunçoso que te fazia querer socar e beijar. Ele ao mesmo tempo. Ele era bem reservado, mas aberto a experimentar coisas novas. Depois eu percebi que era o instinto dele. Eu ainda mandava mensagens para garotas, mas eu gostava mais de garotos. No começo, eu não me importava. Ele me fazia sentir que eu era necessário. Como se eu fosse a fuga dele. Ele chegava tarde, me beijava como se precisasse disso. E às vezes, apenas adormecia em cima de mim, como se eu fosse o único lugar seguro na vida dele. E sim, eu comecei a acreditar que eu era importante até a noite em que eu vi. O telefone dele tocou enquanto ele estava no banho. Eu não sou o tipo de pessoa que fuça, mas algo me dizia que eu precisava olhar. Era uma mensagem de alguém salvo como ver. Eu toquei levemente para abrir. A noite estava louca. Ele ainda podia sentir você dentro dele. O rosto sorridente e sarcástico. Não. Diga ao seu namorado. Rindo. Meu coração parecia cair no estômago. Eu rolei, havia imagens e vídeos. Havia uma sequência de mensagens sobre ele encontrando um cara no hotel na mesma semana em que ele disse que estava ajudando a mãe dele a se mudar. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei olhando para a tela por um minuto, então joguei o telefone para baixo, na cama, como se estivesse me queimando. Ele saiu do banheiro, com a toalha em volta da cintura e sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu não disse uma palavra. Eu peguei, destruí um moletom, passei por ele e fui embora, no apartamento. 2 dias depois, ainda me sentia ansiosa. Eu não comi. Eu não dormi. Eu ainda tremia. Acabei assistindo várias vezes. O que ele diz, o que eu vi, eu me sentia tão estúpida. Finalmente, eu mandei uma mensagem para ele e disse: vou deixar o moletom e o carregador na sua casa. Eu não quero mais te ver. Ele leu. Sem resposta. Clássico. Eu dirigi até lá, por volta das 9 horas daquela noite, pensando que ele estaria fora, ou me ignoraria, como de costume. Mas quando toquei a campainha, alguém abriu a porta. O pai dele. Eu não sabia muito sobre a família Reed. Ele realmente nunca mencionou eles, mas na entrada estava um homem alto, de ombros largos, talvez no final dos 40, começo dos 50 anos. Cabelos curtos, grisalhos, um queixo forte e olhos calmos, penetrantes. Ele parecia um homem que poderia te abraçar como um pai ou te deixar apaixonada na cama. E de qualquer forma você não ficaria brava. Oi, ele diz.
pareceu confuso, mas educado. Você é amigo do Reed? Eu engoli em seco. É, mais ou menos. Eu só vim deixar as coisas dele. Ele deu um passo para trás, então abriu a porta. Entre, você pode deixar aqui na bancada. A casa era quente, limpa, com um estilo minimalista, como se houvesse alguém vivendo ali sem precisar provar nada. Ele me lançou um olhar enquanto eu deixava o moletom e o carregador. Você está bem? Ele perguntou, não de forma intrometida, mas muito sinceramente. Eu dei de ombros. Não exatamente, mas também. Estou ok. Um momento de silêncio. Então, ele disse: Deixa eu adivinhar, Reed. Eu olhei para ele. Ele sorriu levemente. Ele é meu filho. Eu conheço ele. Eu queria chorar. Queria gritar e queria rir ao mesmo tempo. Em vez disso, eu apenas disse: Você não faz ideia do que ele fez. Ele inclinou a cabeça e então apontou para a sala de jantar. Sente-se um pouco. Nós nos sentamos, um de frente para o outro. Ele serviu um copo. Whisky, sem gelo. Ele empurrou o copo na minha direção. Eu não disse nada, mas tomei um gole. Um pouco picante, mas me ajudou a me acalmar. Você quer conversar? Ele perguntou. Não, eu disse. Mas então, não prefiro. Eu comecei a falar. Eu contei a ele tudo, os romances secretos, as mentiras. O que, à noite, eu vi as mensagens, não sei porquê. Talvez porque ele ouviu mais do que qualquer um. Ele não interrompeu, não fez perguntas idiotas. Não ficou chocado, julgou. Quando terminei de falar, ele apenas se reclinou na cadeira, disse: Reed é um garoto egoísta. Você merece algo melhor. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Nunca ouvi ninguém me dizer isso desde que aquilo aconteceu. Ele se levantou. Eu estava fazendo chá. Quer um? Claro, eu disse sem pensar. Quando ele se dirigiu à cozinha, eu me peguei, olhando ele se mover. E de repente pensei em algo que não deveria pensar. Ele é maior, em todos os sentidos. E não estou falando só de aparência. Quero dizer presença, voz, energia. Ele é um homem maduro, calmo, seguro. Não é uma criança, tentando se entender através do corpo dos outros. Eu ainda não percebi isso, mas aquela noite foi apenas o começo. Algo mudou depois daquela noite. Eu não pretendia vê-lo de novo, mas alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem. Pai de Reed. O nome dele é Corbin. Espero que você esteja melhor. Se você quiser conversar, fique à vontade. Não era uma cantada, mas uma afirmação. Mas de alguma forma, aquela mensagem me assombrou mais do que todas as desculpas vazias que Reed não enviou. A mensagem seguinte: a semana passada foi uma confusão. Eu tentei me distrair, sair com amigos, apagar todas as fotos. Até bloqueei Reed em tudo. Mas meu peito ainda está pesado. A dor é como se cortasse as costelas e não quer ir embora. Eu não respondi à mensagem do Corbin, mas todas as noites eu fico olhando para ela. E 3 noites depois, eu desisti. O chá ainda está na mesa? Quando cheguei, já era tarde, quase 11 horas. Corbin abriu a porta de moletom e camiseta, descalço. Como se ele não estivesse esperando ninguém, mas também não se importasse. Oi, ele disse, como se eu fosse apenas um convidado comum. Sem drama, sem pressão.
Eu entrei. Ele fez chá de camomila. Desta vez não tinha whisky. Desta vez nós sentamos no mesmo. Desta vez não tem whisky. Desta vez nós estamos sentados juntos no sofá. Mais próximos. Não nos tocamos, mas estamos mais próximos. O quarto é acolhedor. A luz amarela é suave. O som da TV é baixo. Uma música aleatória está tocando. Eu me sinto cansado. Eu não falo muito, mas ele também não me pergunta. Às vezes, ele só fala sobre trabalho ou conta uma piada sem graça. E eu só sorrio por educação. E ele sorriu, como se realmente fosse. A primeira vez em muitos dias que eu dou uma risada. Eu não sei. Por quê? Talvez seja a voz dele. Ou apenas ele é tão quieto, mas ainda presente. Ele não tenta me consertar. Ele só senta comigo, na bagunça. Na semana seguinte, voltei mais 3 vezes, e a cada vez era um pouco mais tarde. Nós sentamos, mais perto, um do outro. Nunca falamos sobre Reed. Nunca falamos sobre isso. E talvez seja por isso que comecei a me sentir em perigo. Na 4ª vez, quando eu acabei de entrar pela porta, ele perguntou: "Você já comeu alguma coisa?" Eu balancei a cabeça. Ele pegou as sobras: frango assado, arroz, legumes assados. Simples, mas aconchegante. Nós nos sentamos à mesa e ele me olhou como se realmente se importasse. Isso não deveria criar uma sensação de intimidade, mas aconteceu. Depois, eu ajudei ele a limpar. Ele ficou atrás de mim na pia enquanto eu lavava a louça. Muito perto, sem se tocar. Mas eu consegui sentir a respiração dele perto do meu pescoço. Ele estendeu a mão por mim para pegar um pano, e o peito dele roçou minhas costas, suficiente para me fazer sobressaltar. Mas eu não me movi. Eu sabia que ele estava notando. Eu sabia que ele estava notando, porque ele parou por meio segundo e depois se afastou sem dizer uma palavra. Eu me sentei novamente. Desta vez, ele se sentou ao meu lado e as pernas dele tocaram as minhas. Ambos sentimos isso, mas nenhum de nós recall. A TV voltou a ligar, mas nenhum de nós estava assistindo. E então, ele disse suavemente, casualmente: "Você tem algo na sua camisa." Eu olhei para baixo, confusa. Antes que eu pudesse reagir, os dedos dele deslizaram pelo meu peito. Apenas um toque, o suficiente para me fazer parar de respirar. Eu olhei para ele. Ele olhou. De volta. E então acabou. Sem aviso, sem pedir permissão. Ele se inclinou e me beijou, devagar, cautelosamente, como se estivesse esperando por isso há dias. A mão dele estava na minha cintura, não suave, não firme, como se ele me quisesse. Eu sentia isso. Eu deveria ter recuado, mas eu não fiz. Nós nos beijamos por talvez uns 30 segundos, mas parecia como se fosse uma noite inteira. Quando ele finalmente recuou, eu apenas fiquei ali. Meu coração batia forte. Minha mente estava vazia. E então eu sussurrei: "Você não pode fazer isso." Ele inclinou a cabeça, os olhos ainda fixos em mim. "Você também," ele disse baixinho. Aquela noite não fomos mais longe. Pouco depois eu fui embora, ainda tremendo. Não por medo, mas porque eu queria ficar tanto assim. Os 2 dias seguintes foram realmente um inferno. Eu não conseguia parar de pensar nisso, nele. Os lábios dele, as mãos dele, seu silêncio. Reed me beijou milhares de vezes.
Mas não assim. Não era essa a intenção dele. Não era que ele soubesse o que estava fazendo. Corbin me beijou como, les English, homem. E eu fiquei assustada ao perceber o quanto eu gostava disso. Na sexta-feira à noite, eu voltei. Desta vez, eu não esperei um convite. Eu nem mandei mensagem antes. Ele abriu. A porta-me olhou por um segundo e deu um passo para o lado, sem dizer uma palavra. Eu entrei. Ele fechou a porta atrás de mim. A tensão entre nós não era apenas densa. Ela ainda estava viva. Nós não estávamos sentados no sofá. Estávamos em pé na cozinha e eu verificava se eu realmente estava falando sério. Então, sem dizer uma palavra, ele se aproximou, passou os braços ao redor do meu pescoço e me beijou novamente. Dessa vez com mais intensidade, mais brutalmente. As mãos dele não tinham receio. Elas me puxaram para perto, apertaram minha cintura, subiram pelas minhas costas. Não era suave, não era cuidadoso, mas, meu Deus, eu desejava isso tanto. Aquela noite não terminou como você pensa. Nós não combinamos, não fomos até o fim, mas não precisávamos. Porque tudo que tentamos fingir que não aconteceu já havia ultrapassado os limites. Ele me beijou, como se não se importasse com o que aconteceria a seguir. As mãos dele não pediram permissão, mas nunca foram forçadas. Era tão intenso que fazia sua coluna doer e seu estômago se revirar ao mesmo tempo. Quando ele retirou as mãos, eu havia parado de respirar. Ele se apoiou na bancada e me olhou com expectativa. Depois de um tempo, ele disse: "Essa é uma péssima ideia." Eu acenei com a cabeça. Sim, o pior é que isso trouxe uma sensação de prazer. Boa demais. Um de nós havia se movido. Nós não estávamos mais fingindo. Então, tudo mudou. Nós conversamos um pouco e depois paramos. Ele vai me empurrar contra a parede, ou o balcão, ou às vezes ele só se senta e me puxa para perto, como se precisasse de mim para parar de pensar nele. Eu cheguei atrasado. Eu deixei ele fazer isso porque também não queria pensar mais. Uma semana se passou, depois 2. E nós nos afundamos em algo que nenhum de nós consegue descrever em palavras. Não é um relacionamento, nem um romance passageiro. É qualquer coisa entre a culpa e a dependência. Tudo começou com a batida na porta do quarto do Corbin. Então, tudo explodiu. Eu estava na cozinha, vestindo uma camiseta, sem calças, bebendo água da geladeira. A campainha tocou 2 vezes rapidamente. Eu congelei. Corbin desceu as escadas. Parou, olhou para mim e foi em direção à porta. Corbin está no andar de cima. Ele abriu a porta e eu me senti desolado. É o Reed. Eu não consigo vê-lo, mas eu ouço a voz dele, alta e cortante. Corbin saiu. Fechou a porta metade atrás de si. Onde ele está? Eu prendi a respiração, escutando pela fresta. Você está dormindo com ele, não está? É por isso que ele me bloqueou e não respondeu suas mensagens. Corbin ficou em silêncio por um momento. Então ele disse com uma calma impressionante: "Você não pode agir como a vítima aqui, Reed." A voz de Reed falhou. Ele é meu. Então silêncio. E a porta se abriu novamente. Corbin voltou sozinho, fechou a porta, trancou e se apoiou na porta com um suspiro. Eu ainda estou paralisado na cozinha. Ele deve saber agora. Eu disse tão baixo que quase não conseguia ouvir. Corbin acenou com a cabeça. Ele não vai deixar isso passar. Ele me olhou. Então lentamente atravessou o cômodo e ficou na minha frente. Eu devo ir? Não, a menos que você queira. Eu não saí. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Não, ele disse baixinho. Eu estou deitado na cama do Corbin, olhando para o teto, sem camisa, com o lençol apenas cobrindo levemente meu corpo, enquanto ele senta em silêncio na beira da cama. Por fim, eu perguntei: "Você se arrepende?" Ele apenas virou a cabeça um pouco, sem me olhar diretamente. Ele disse que se arrepende do que fez com você. Eu me arrependo por não ter criado melhor. Então, ele parou um pouco. Não,
Eu não me arrependo de você. No dia seguinte, meu celular quebrou. Mas e nós? 3 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz. 5 mensagens do Reed. Eu deveria saber que ele escolheria alguém mais velho e patético como ele. Ele também. Uau! Na verdade, você é Asteris King. Pai, você é repugnante. Desta vez, não consegui impedir ele novamente. Eu só deixei ele me ignorar. Eu não respondi. Eu espero que valha a pena. Naquela noite, voltei à casa do Corbin, mas as coisas não saíram como eu esperava. Ele não veio me receber na porta como antes. Não fez piadas nem perguntou como foi meu dia. Ele apenas me deu um copo de bebida, se sentou no sofá e ficou olhando para a TV. Eu fiquei sentada. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou e me chamou. Ao lado dele, silêncio. Reed acenou com a cabeça. Disse que me odiava, que nunca queria me ver de novo. Ele me olhou. Dessa vez a dor era evidente em seu rosto. E me disse que eu o havia destruído. Eu engoli em seco e pedi desculpas. Eu não sabia o que dizer, porque uma parte de mim achava que não era justo, mas a outra parte sabia que ele não estava totalmente errado. Corbin se reclinou, fechou os olhos como se estivesse tentando resistir à tempestade se formando em seu peito. Então, ele abriu os olhos e me olhou, perguntando: "Diga-me a verdade." Não, mas eu sinto falta dele. Eu desviei o olhar, com a garganta apertada. Você ainda o ama? O quê? Ele não piscou. Isso me surpreendeu. Você quer que ele volte? Eu sinto falta da pessoa que pensei que ele era. Corbin acenou lentamente, sua voz agora mais profunda. Você sabe que o que temos não é apenas vingança, certo? Eu sei, porque se fosse, deveríamos parar agora. Eu não respondi. Em vez disso, eu me inclinei sobre o sofá, segurei seu rosto e o beijei. Não foi suave, não foi doce, foi duro, faminto, cheio de raiva. E ele me beijou de volta como se estivesse esperando aquele momento desde a primeira vez. Eu entrei na casa dele, recuei, ofegante, e sussurrei: "Eu não o quero." Corbin me olhou, seus olhos escurecendo, e então ele disse algo que me deu calafrios. Bom, porque eu não compartilho. Aquela noite não foi nada agradável. Não foi doce. Não foi cuidadoso. Não foi lento ou delicado. Foi completamente o oposto de tudo que Reed já me deu. Talvez isso seja o motivo pelo qual eu finalmente deixei pra lá. Foi o que Corbin disse quando eu mandei mensagem. Precisamos pedir comida. Eu vou ali, mas ainda não escolhemos o que pedir. Ele abriu a porta. Me olhou como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Tudo começou na cozinha. Ele apenas recuou, me deixou entrar e fechou a porta atrás de mim. Eu deixei. O telefone caiu no balcão e eu me virei para cumprimentá-lo, mas ele já estava na minha frente. Um olhar, um segundo, e então os lábios dele se pressionaram contra os meus. Sem aviso, sem perguntas, apenas calor. Ele me empurrou para o balcão, segurando minha cintura, os dedos apertando como se precisasse se lembrar de que eu sou real. Eu não recuei, não quando ele me beijou com mais força, não quando suas mãos entraram debaixo da minha blusa, não quando ele me levantou como se eu não pesasse nada, e não quando ele separou meus joelhos e entrou, peito contra peito, corpo quente e pesado. Eu me senti como se estivesse flutuando e afundando ao mesmo tempo. Ele beijou meu pescoço. Não de forma suave, não com fome, mas com um beijo que deixava um rastro de mistério. No dia seguinte, ele segurou a mão dela, forte e poderosa. Ele não me machucou, mas também não se conteve. E eu não queria que ele fizesse isso porque, na verdade, eu gostava. Eu balancei a cabeça, minha voz quase não saindo. Ele se afastou o suficiente para olhar nos meus olhos. Por tempo demais. Ele foi muito brusco, mas eu queria isso. Ele perguntou, com uma voz grave e rouca. Isso é exatamente o que eu disse. E eu realmente quis dizer cada palavra. Não.
Eu anseio por isso. Ele me olhou por um segundo, então me beijou, como se estivesse afirmando algo. Como se tivesse algo a provar. E eu era a única que ele queria convencer. Estávamos ali na cozinha, com a luz suave acima, rodeados pelo silêncio, a respiração e o som da pele se encontrando. Nós não precisamos fazer isso. Nós não fomos para o quarto dele. Cada toque parecia uma descarga elétrica. Cada segundo parecia valer a pena. E a forma como ele me abraçou depois, como se eu fosse algo frágil, após toda aquela brutalidade, me fez sentir mais segura do que em meses. Depois, nós deitamos juntos no sofá, ambos vestindo apenas metade das roupas, com as pernas entrelaçadas. Minha cabeça repousava em seu peito, seus dedos passando pelo meu cabelo, e desta vez, meu coração não batia descontroladamente de medo ou vergonha. Apenas calma, apenas saciada. Você está bem? Ele perguntou, sua voz agora mais suave. Melhor do que bem. Ele suspirou como se tivesse prendido a respiração a noite toda. Eu acenei com a cabeça em seu peito. Você já está calmo? Então, ele disse algo que me desmoronou da melhor maneira. Você não precisa ganhar meu afeto se machucando. Eu me sentei, com os olhos ardendo. O quê? Ele me olhou, sério, mas gentil. Eu não me importo com o que ele fez. Eu não me importo com o que você acha que merece. Você não precisa sangrar para ser notado. Tudo bem. Eu pisquei, tentando não chorar. Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Eu me inclinei e o beijei novamente. Desta vez, mais devagar. Não meus pais, não meus amigos, apenas ele. Com certeza não é o Reed. Não é porque eu quero fugir de algo, mas porque no fundo eu quero ficar. Nós não rotulamos isso, não falamos sobre o que isso significa. Mas a maneira como eu apareci na noite seguinte e na outra noite disse tudo. E a forma como ele me olhou quando eu passei pela porta só reforçou isso. Encontramos um ritmo. Jantar na terça, dormir na sexta, domingo de manhã deitados na cama sem roupa e sem planos. Às vezes, nós não dizemos nada. Às vezes, nós apenas nos abraçamos. E, de alguma forma, esse silêncio se tornou o meu som favorito. Então, uma noite, 3 semanas depois de tudo, recebi uma mensagem do Reed. Apenas uma linha. Você realmente ainda está com ele? Então, eu respondi. Não. Estou com alguém que finalmente sabe como me tratar. Ele não respondeu, e eu também não me importei, porque desta vez eu não estava mais fingindo. Eu estive lá por muito tempo. Eu apenas olhei. Muito bom. Você sabe como é estranho quando sua vida começa a parecer um sonho e você só está esperando algo acontecer e estragar tudo? Tudo estava bem. Sim, tudo começou com uma batida na porta de Corbin. Isso aconteceu. Não era algo normal, nem medicado. Era barulhento, agressivo e incessante. Eu fiquei parada, vestindo uma roupa incompleta, e coloquei um dos hoodies do Corbin para dividir. Ele saiu da cozinha, secou as mãos com um pano e olhou nos meus olhos. Ele não precisava dizer nada. Ambos sabíamos quem era. O Reed estava na varanda, com os braços cruzados, o olhar frio como se estivesse tentando queimar a casa inteira com seu olhar. Ele abriu a porta e viu o Reed lá. Eu quero conversar, ele disse com a voz tensa. Agora não é o momento certo. Reed se inclinou para a frente. Corbin não hesitou. Eu não vou embora até falar com ele. Meu coração apertou. Corbin nem olhou para mim. Ele saiu e fechou a porta atrás de si, mas eu ainda podia ouvir cada palavra. Ele está transando com meu ex. Você tem ideia de quão ágil essa criança é? Você não pode agir como se estivesse sendo traído. Eu te traí, Reed. Isso é sobre você. Que tipo de homem faz isso com seu próprio filho? O problema não está nele. Eu me tornei o homem que você não queria que eu me tornasse. Silêncio. Então Reed disse, e agora? O que fazemos? Vocês estão jogando uma família enquanto eu estou apodrecendo? Não. Nós só estamos fingindo que vocês não quebraram o que foi confiado a vocês. Corbin se virou, e um minuto depois, com os dentes cerrados,
seus olhos mais escuros que o normal. Eu estava parado no corredor, sem saber se devia dizer algo. Ele me olhou e disse uma palavra. Você está bem? Eu acenei com a cabeça, mas na verdade eu não estava bem. Não, definitivamente. Porque pela primeira vez, eu me senti culpado. Eu voltei para casa sozinho e odiei a sensação de vazio no meu apartamento. Naquela noite, eu não consegui dormir novamente. Não era apenas o silêncio, mas também o espaço onde a voz dele costumava ecoar, onde suas mãos encontravam. Eu deitei na cama e pensei: será que eu sou o vilão Eu sem precisar perguntar. Começando isso, eu fui longe demais, mesmo que eu não seja a pessoa. A história de outra pessoa? Na manhã seguinte, eu acordei e vi a mensagem do Corbin. Aquela mensagem doeu mais do que eu esperava, porque ele não disse: por favor, volte. Ele não disse: eu preciso de você. Ele apenas disse: você pode escolher. E isso significava mais de 1000 pedidos de desculpas desesperados de outra pessoa. Não, nenhuma pressão. Eu estarei aqui quando você estiver pronta. No final daquele dia, eu encontrei o Reed sem nenhum planejamento. Ele apareceu na academia quando eu estava prestes a ir embora. Ele entrou. Parecia mais magro, pálido, ainda irritado, mas agora mais vazio. Isso me derrubou. Não pela pergunta, mas porque eu ainda não havia me perguntado isso. Você ainda ama ele? Podemos conversar? Eu não disse não, mas também não concordei. Ele respirou fundo. Ele me bloqueou no saguão. Eu apenas fiquei ali. Eu abri a boca, fechei novamente e disse: eu não sei como chamar isso, mas seja o que for, é mais real do que qualquer coisa que você e eu já tivemos. Ele piscou, cerrou os dentes e então acenou com a cabeça como se já soubesse a resposta. Você foi maltratada, ele disse. Eu só não pensei que você me substituiria por ele. Eu disse por fim. Eu sei disso. Eu fiquei em silêncio. Você deu espaço para ele. Naquela noite, eu não fui até o Corbin, mas também não fiquei em casa. Ele não te substituiu. Eu dirigi por 1 hora pela cidade, sem música, apenas pensando. Por volta das 11 horas da noite, eu dirigi até a casa dele. As luzes da varanda acenderam como se ele estivesse esperando há muito tempo. Eu não disse nada. Entrei, deixei a chave cair e o abracei. Um abraço verdadeiro. Aquele abraço onde seu corpo derrete no outro como se a gravidade esquecesse o que estava fazendo. Ele abriu a porta antes que eu pudesse bater. Ele me segurou firme assim, e eu sussurrei: não quero machucar ninguém. Ele acenou com a cabeça no meu ombro. Eles só odeiam ver você sendo cuidado, afinal. Eu não quero, ele disse. O braço dele passou pelo meu ombro. Minha mão repousou em seu peito. Sem bebidas, sem TV, apenas silêncio. Nós nos sentamos juntos, deitados no sofá. E depois de um tempo, eu disse baixinho: acho que estou me apaixonando por você. No começo, ele não reagiu, não se assustou, nem respondeu apenas por educação. Ele apenas acariciou minhas costas e sussurrou para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Apaixonar-se por alguém nunca vem com um conjunto claro de regras. Não há uma maneira certa de curar após ser traído. Não existe um roteiro perfeito para o que fazer quando seu coração é partido por alguém que prometeu protegê-lo. Às vezes, é caótico. Às vezes não é como você imagina. E às vezes é como dormir na camiseta do seu ex, enquanto ele descansa a mão no seu peito, firme, quente, imóvel. 6 semanas se passaram desde o primeiro beijo. E sim, as pessoas começaram a perceber. Algumas pessoas sussurravam, outras faziam isso sem querer, e outras porque o Reed não conseguia controlar a raiva em suas histórias no Instagram. Até mensagens de antigos amigos. Espera, você realmente está com o pai dele? Eu ignorei a maioria delas porque, naquele momento, não me importava. Que diabos aconteceu? Corbin não me escondeu nada. E eu também não escondi de ambos. Ele é, mas também é meio quente, sem exageros. Não exageramos. Não postamos selfies ou gravamos vídeos à noite.
mas eu ainda ia ao supermercado com ele. Fazia compras. Sentava no banco do passageiro enquanto ele pegava a roupa a seco. Uma vez, no café, o barista nos olhou de forma estranha. Corbin se inclinou e me deu um beijo na têmpora bem na frente dele. Às vezes eu duvidava disso. Às vezes, enquanto escovava os dentes no banheiro dele, eu me perguntava: isso é real? Claro, nada é perfeito. Eu sorri o caminho todo até o carro, mas ele nunca me deu motivos para duvidar do papel dele nisso tudo. Ele nunca parecia irritado. Nunca me fazia sentir pequena ou fraca. Nunca olhava o telefone quando ele vibrava. Ele me trouxe calma. Ele me deu firmeza. E quando eu perguntei se poderia deixar uma gaveta na casa dele, ele concordou. Uma noite, nós estávamos deitados no sofá, assistindo a um filme de terror antigo que ambos estávamos atentos. A mão dele estava em minha coxa. Minha mão brincava com a borda da sua hoodie. E ele disse sem me olhar: eu sei que você não planejou isso muito bem. Eu olhei para ele e perguntei: o que você quer dizer com isso? Eu sorri levemente. Eu também. Finalmente ele também olhou para mim. Mas eu não vou me esquivar. Eu não estava procurando por isso. Você deseja algo de mim? Ele me viu na academia, veio até mim, e pela primeira vez em meses, ele não parecia querer brigar. Só parecia cansado. Eu me inclinei e o beijei. Sem agressividade, sem pressa. Apenas de coração. A sensação era estranha, tranquila. Algumas semanas depois, eu encontrei Reed por acaso novamente. Ele acenou com a cabeça. Você nunca será a pessoa que eu preciso. Eu não disse nada porque, para ser sincera, isso pode ser a coisa mais honesta que ele já admitiu. Eu pausei. É verdade. Você parece feliz, ele disse. Então ele acrescentou: espero que ele não te machuque. Eu respondi suavemente, mas claramente. Ele já consertou a maior parte do que eu estraguei. Essa foi nossa última conversa real, e eu aceitei isso. Porque nem todo fim precisa ser explosivo. Algumas apenas terminam silenciosamente quando eu paro de tentar reescrevê-las. Agora se passaram 3 meses. Eu tenho a chave da casa do Corbin, uma gaveta só minha, uma escova de dentes só minha. Ele ainda bebe o mesmo whisky à noite. Ainda faz chá quando sabe que eu tive um dia difícil. E ainda me beija como se eu fosse o primeiro ar que ele respirou durante o dia. Quando nos enrolamos na cama, com as pernas entrelaçadas, o corpo dele pressionando o meu, eu não penso no Reed. Eu não penso no que as pessoas dirão se souberem. Eu só penso que ele é mais maduro no amor, em todos os aspectos. Não só mais forte, mais experiente, mas também mais verdadeiro, mais presente. E sim, naquela noite na cozinha, quando as mãos dele eram ásperas e sua boca não perguntava nada, quando ele me fez esquecer todos os outros homens que eu já conheci, eu fui sincera com o que disse, porque talvez a verdade seja que eu nunca realmente precisei de alguém fraco. Ele é muito áspero, mas eu anseio por isso. Eu quero alguém forte, alguém que possa suportar o meu caos sem desmoronar. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não perder o próximo vídeo. Porque essas histórias, elas só ficam mais complexas, mais reais. E agora que eu tenho ele, eu não vou soltar. Eu li todos eles. Deixe um comentário abaixo.